Se amanhã seu faturamento caísse em 30%, a sua empresa sobreviveria ou você descobriria que nunca soube de verdade quanto custava operar o seu negócio? Olha só, empresa não quebra por falta de venda, ela quebra porque não sabe quanto custa existir. Hoje nós vamos começar uma conversa muito séria, uma conversa sobre a gestão de custos. E olha, não é papo de contador, não. É papo de dono. E eu vou me apoiar principalmente em Peter Drucker, quando ele fala que a primeira responsabilidade da gestão é assegurar o desempenho econômico. E que isso, então, passa pela necessidade de você entender custos, produtividade e lucro. Já Michael Gerber, que a gente sempre cita, nos mostra que quando o dono está preso no operacional, ele ignora os números. Ignora números básicos e vira escravo de um negócio que ele nem sabe se dá lucro. Esse tema é tão importante que eu vou dividi-lo em 2 episódios. Serão 2 episódios para falarmos de custos. Aqui hoje nós vamos montar a base. A diferença entre custos e despesas, conceitos simples de preço, margem, markup, lucro e uma rotina diária para você começar a enxergar custos no dia a dia da sua empresa. Já no próximo episódio, vamos nos aprofundar, falar de DRE gerencial, fluxo de caixa projetado e a remuneração dos sócios. Pois é muita coisa, né? Então respira fundo, pega papel e caneta, porque hoje é pé no chão aqui. Bom, deixa eu começar com uma pergunta bem direta. Você hoje sabe dizer em 1 minuto quanto custa só abrir a porta da sua empresa por mês? Se você não sabe, o problema começa aqui. Vamos então simplificar tudo isso. Vamos começar definindo o que é custos. Custos é tudo que está ligado diretamente à entrega do seu produto ou serviço. Matéria-prima, equipe de operação, o frete de entrega, a comissão ligada à venda, os impostos sobre o faturamento daquele projeto e etc. Já despesas são aqueles gastos que são necessários para manter a estrutura viva, mesmo que você não venda nada naquele dia. Por exemplo, o seu aluguel, o seu contador, a sua equipe administrativa, o marketing da empresa, o salário do dono que trabalha na operação, ou mesmo que não está na operação, as ferramentas, os softwares e etc. Peter Drucker lembra que a função da gestão é tornar recursos produtivos. Se você não separa custos de despesas, você não sabe onde está sendo produtivo e onde está apenas queimando dinheiro para existir. Vamos pegar um exemplo simples. Você vende um projeto, por exemplo, por R$ 10.000. Os custos diretos para você colocar esse projeto para rodar podem ser, por exemplo, a equipe que você contrata para este projeto, a equipe operacional, vai te custar R$ 4.000. Você precisa de insumos, ferramentas específicas para isso, mais R$ 1.000. Você, claro, precisa pagar os impostos sobre este faturamento de R$ 10.000, em torno de R$ 1.000. Então, somando tudo, você tem R$ 6.000 de custo direto. Mas você também precisa entender quais são as despesas de estrutura, que podem ser rateadas por projeto, claro. O aluguel, o custo do administrativo, o marketing, etc. Então, por exemplo, que tudo isso junto some R$ 2.000. Então, o resultado que você vai ter é uma receita de R$ 10.000 e a margem bruta, que é a receita menos os custos diretos, vai dar
R$ 4.000, ou seja, 10 menos os 6.000 dos custos diretos que você tem. Agora, o seu lucro líquido, ele só vem depois das despesas. Ou seja, quando você tira aqueles R$ 2.000 de aluguel, custos administrativos e tal. E aí você percebe que, ao invés de sobrar os 4.000, está sobrando apenas 2.000. Ou seja, se você mistura tudo, você corre o risco de achar que está ganhando 40%, quando na verdade o seu lucro líquido é de 20%. Peter Drucker fala que preço não é um número técnico, é uma decisão estratégica. Mas essa decisão precisa de uma base. Vamos juntos construir um raciocínio em 3 passos. Primeiro, o cálculo do custo direto por unidade ou por projeto. Depois, quanto de margem você precisa para cobrir despesas e ainda sobrar lucro. Vamos transformar isso em preço com markup. Primeiro, a margem bruta. Bom, margem bruta é igual ao preço de venda menos os custos diretos dividido pelo preço de venda. Ficou complicado? Vamos lá, vamos no exemplo disso aí. Bom, então vamos dizer que o seu preço seja R$ 1.000. Os custos diretos para isso é de R$ 600. A sua margem bruta, então, é de R$ 400. R$ 400 dividido por R$ 1.000 é igual a uma margem bruta de 40%. Esses 40% precisam ser suficientes para pagar as despesas fixas, a estrutura e ainda deixar lucro. Agora vamos então falar do tal do markup, se você entendeu bem o que é margem bruta. Bom, markup é um multiplicador que você aplica sobre o custo para chegar ao preço. É uma fórmula simples, mas ela só funciona quando você já sabe a margem bruta que você quer. Markup precisa da margem bruta desejada. Vamos ao exemplo. Você quer uma margem bruta, porque você fez as suas contas, lembrando que essa margem precisa ser suficiente para pagar despesas e também para deixar lucro. Você quer uma margem bruta de 50%. Então, markup é igual a 100% menos os 50, que vai dar 0,5, ou 1 dividido por 1 menos meio, né? Então, 1 dividido por meio é igual a 2. Vou repetir. Para você calcular o markup, pega então o valor cheio, que a gente representa por 1, dividido por 1 novamente, menos o valor do markup em porcentagem, transformado em casas decimais. 50% é igual a 0,5. Então, 1 dividido por 0,5 é igual a 2. Se o seu custo direto for de R$ 500, então o seu preço sugerido usando o markup será calculado por 500 vezes 2. Ou seja, o preço sugerido é de R$ 1.000. Deu para entender? Vamos a outro exemplo para ver se isso não fica, para isso fica claro. Se a sua margem desejada, sua margem bruta desejada é de 40%, você então precisa calcular o seu markup em cima disso. Quando você então faz a mesma conta, substituindo lá 0,5, que era 50%, por 0,4, você vai ter o resultado de 1 dividido por 0,6, que é igual a 1,67. Percebe aqui que no outro era 2 o resultado. Agora aqui é 1,67. Ou seja, quanto menor a sua margem,
menor vai ser o índice do markup que você vai aplicar sobre o custo direto. Vamos lá. Seu custo direto, então, é de 600. O seu preço sugerido será de 600 vezes 1,67, que é igual a exatamente 1.002. Perceba que quanto maior a margem que você deseja, maior o markup. Quanto menor a margem, menor é o markup. Michael Gerber, em Um Mito do Empreendedor, mostra que o dono que não conhece esses números vira então um funcionário mal pago e maltratado da própria empresa. Ele trabalha, trabalha e descobre tarde demais que o preço nunca pagou a conta. Vou repetir. Ele trabalha, trabalha, trabalha e descobre que o preço nunca pagou a conta. Agora vamos à diferença que mais confunde. O lucro não é o dinheiro que sobrou no banco esse mês. Ele é o resultado depois de contabilizar todos os custos, despesas e impostos. A margem líquida é o percentual desse lucro sobre a receita. Vamos a algumas teorias, então, com fórmulas disso. Lucro líquido é igual à receita total, menos os custos, menos as despesas, menos os impostos sobre lucro. A margem líquida em percentual é igual ao lucro líquido dividido pela receita total. Vamos simplificar tudo isso. Receita de 100 mil reais, por exemplo, com custos diretos de 60 mil reais. As suas despesas de estrutura somam 25 mil reais. Sobrou 15 mil reais. Aqui nós ainda estamos ignorando o imposto sobre o lucro, só para facilitar, tá? Então a margem líquida é igual a 15 mil, que é o que sobrou, dividido pelos 100 mil, ou seja, 15%. Drucker insiste muito para a gente que o lucro não é o caixa que sobrou, é o prêmio pelo risco e condição para a sobrevivência futura da empresa. Ou seja, esses 15% não são dinheiro livre para o dono comprar um carro ou viajar. Eles têm funções. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre como distribuir lucro e remunerar o sócio de forma saudável. Mas já adianto para você um princípio básico, reforçado tanto por Peter Drucker quanto por Michael Gerber, cada um, claro, ao seu modo. O sócio precisa de salário pelo trabalho operacional e gerencial que ele faz. E também precisa de dividendo, ou seja, lucro distribuído pelo capital e risco que assumiu. Misturar as duas coisas é o caminho mais rápido para nunca saber se a empresa dá dinheiro de verdade. Agora vem o ponto que separa a teoria da prática. Como transformar tudo isso em uma rotina de dia a dia? Nós já aprendemos que tudo que pode ser medido deve ser gerenciado. E tudo que não é medido não pode ser gerenciado. Então vamos trazer isso para algo simples, que caiba na vida real de uma pequena ou média empresa, por exemplo. Uma sugestão de rotina básica. Todos os dias, separe de 10 a 15 minutos e registre as vendas daquele dia. Registre os principais custos diretos dessas vendas. Por exemplo, as horas da equipe, os insumos, o transporte. Isso pode ser em uma planilha, não precisa de um sistema caro, algo simples.
Toda semana, ou seja, uma vez por semana, procure somar a receita da semana, somar os custos diretos daquela semana e calcular a margem bruta semanal. Observe se algum projeto ou cliente está sistematicamente com a margem mais baixa. E aí, liste 2 ou 3 ações simples para que você possa corrigir isso. Por exemplo, você pode corrigir revendo o tempo de execução da equipe. Você pode renegociar os insumos, a matéria-prima. Você pode ajustar o escopo de entrega daquele projeto. E aí, todo mês, você deve somar a receita do mês, somar os custos diretos daquele mês e também as despesas de estrutura, que geralmente a gente faz uma conta mensal. Aí você calcula a margem bruta e depois a margem líquida. Compare com, por exemplo, as metas que você definiu lá atrás, quando nós já falamos, metas de faturamento, metas de margem, metas de lucro. Essas são práticas simples para cuidar melhor dos custos. Classifique tudo em 3 colunas: custos diretos ligados à entrega, despesas fixas que existem mesmo que você não venda, e coloque também algo como gastos supérfluos, aqueles que podem ser cortados rapidamente. Crie limites de despesas fixas em um percentual do faturamento médio. Exemplo: minhas despesas fixas não podem passar de 30 a 35% da receita média. Isso evita você, então, fazer com que as tuas despesas estejam fora de controle. Evite economias burras, como cortar o custo que afeta diretamente a qualidade daquilo que vai ser entregue, comprar uma matéria-prima de baixa qualidade. Tudo precisa ser pensado de forma a se encadear no processo. Padronizar processos é essencial para que você conheça os custos. Quanto mais padrão, menos desperdício de tempo e material. O objetivo aqui não é virar um policial dos gastos, é tirar desperdício e proteger a sua margem. Vamos então recapitular o que você trabalhou hoje aqui conosco. Você entendeu a diferença entre custos e despesas. Custos estão ligados à entrega e despesas ligadas à estrutura. Você viu como compor preço usando margem bruta e markup. Você viu o que é lucro líquido e margem líquida. E desenhou uma rotina simples para olhar custos e margens todo dia, toda semana e todo mês. Peter Drucker nos mostra que não existe gestão séria sem olhar para o resultado econômico. E Michael Gerber mostra que o dono que ignora isso vai virar o funcionário da própria empresa, sem salário, sem férias. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo dono de negócio que vive dizendo: vendo bem, mas não vejo o dinheiro. E no próximo episódio, como eu já prometi, nós vamos montar um DRE gerencial simples, por mês, por cliente e por projeto. Construir um fluxo de caixa projetado de forma prática, de 12 semanas. E vamos falar como distribuir lucro e como remunerar o sócio de forma saudável, separando salário de dividendo. Ou seja, nós vamos sair do eu acho e colocar de vez números claros na mesa. Eu te espero no próximo episódio sobre custos.